Por que a gente precisava aprender o conjugado? Justamente para aprender a divisão de números complexos. Essa aqui agora é o bicho. Ela não é uma simples divisão que nem a gente fazia nos reais. Ela se parece com um outro tipo de operação que a gente fazia, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então é o seguinte, ó. Tem um número complexo z, que é composto pela parte real a e pela parte imaginária bi, e tem um número complexo w, composto pela sua parte real c e pela sua parte imaginária di. Bom, eu tenho que fazer agora a divisão desses dois valores. Então aqui eu vou dividir z pelo w. Estou dividindo esse número complexo por esse. Bom, gente, para operar a divisão de números complexos, o que a gente vai fazer? Lembra que quando nós tínhamos divisão e no nosso denominador da nossa fração aparecia, por exemplo, uma raiz e não podia deixar aquela raiz como denominador? É claro. O que a gente fazia? A gente tinha que racionalizar o número, multiplicar em cima e embaixo pelas mesmas raízes ou por raízes iguais, mudando os sinais se tivesse mais de um termo. Tá? Então, da mesma forma que a gente fazia a racionalização, nós vamos operar nos números complexos pela divisão. Como que a gente vai fazer? O seguinte, eu vou repetir a minha fração z sobre w, ou seja, z divididos por w, e vou fazer agora o seguinte. Quando nós tínhamos raiz, nós multiplicávamos em cima e embaixo pela mesma raiz, não fazíamos isso? Para anular a raiz do denominador com essa multiplicação? Então agora a gente vai fazer a mesma ideia, só que com o conjugado do denominador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do nosso denominador, ou seja, o conjugado de w. Se eu fizer isso, é só multiplicar. Fração é a mesma coisa. De cima com de cima, de baixo com de baixo. Z vezes conjugado de W dá Z conjugado de W. E a gente vai fazer a operação. Vocês vão ver quando tiver um exemplo. E quando a gente fizer um número vezes o seu conjugado, quando a gente faz isso, o que acontece? Vai ser a sua parte real ao quadrado mais a sua parte imaginária ao quadrado. Porque vai ser a diferença de quadrados. Professor, mas espera aí, se era para ser a diferença de quadrados, não deveria aparecer um menos aqui? Não, olha só. Porque quando eu elevo a parte imaginária ao quadrado, vocês reparam que vai aparecer um i ao quadrado aqui, ó. Só que i ao quadrado não é menos 1? Menos com menos que vocês vão observar que vai aparecer nos exercícios, você vai ter o mais. Então, se você quiser ir de uma forma direta e mais rápido, eleva o primeiro ao quadrado, eleva a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Só que sem o i, porque a gente já fez a transformação do sinal, tá bom? Se você quiser ir direto. Então, toda vez que você multiplica um número pelo seu conjugado, resulta isso aqui para você, quadrado da parte real e quadrado do número da parte imaginária sem a unidade imaginária. Professor, não entendi. Vamos fazer exemplo, então. Dados os números complexos z, que é igual a menos 1 na parte real, 2i na parte imaginária, e w, 2 na parte real, menos 3i na parte imaginária. Então, nós temos que fazer a divisão agora desses valores. Então, eu vou dividir, quem é o z? Olha só, menos 1 mais 2i, divididos por w, 2 menos 3i. Para fazer a divisão de complexos, a gente aprendeu aqui que nós temos que multiplicar em cima e embaixo dessa fração, dessa divisão, pelo conjugado do nosso denominador. Ó. Quem que é o conjugado do w? Não é o 2 mais 3i? Mudei o sinal da parte imaginária do w? Perfeito. Vou multiplicar em cima e embaixo. Opa, nós já sabemos fazer multiplicação de números complexos? Uma perda de tempo. Sim, faz a distributiva de todo mundo com todo mundo. Vocês vão ver que vai resultar justamente isso aqui na parte de cima. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 3i, menos 3i. Mais 2i vezes 2, mais 4i. 2i vezes 3i, 6i ao quadrado. Olha a parte de baixo. 2 vezes 2 vai te originar o número 4. Olha só, de cabeça. 2 vezes mais 3i vai dar mais 6i. Menos 3i vezes 2 vai dar menos 6i. Mais 6i com menos 6i vai embora. Então, só vai ficar o quadrado dos extremos. Menos 3i vezes mais 3i vai ser menos 3i ao quadrado. Ah, professor, mas você não disse que era o sinal de mais? Justamente, vai ser o sinal de mais porque esse i aqui também vai ficar elevado ao quadrado. Olha só o que vai acontecer para a gente, então.
I ao quadrado é igual a menos 1, concordam? E esse quadrado aqui também vai cair em cima do número 3. Quanto que é 3 ao quadrado? É 9. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. I ao quadrado, menos 1. Menos com o menos da frente, por isso que ficou mais, ó. Por isso que ficou mais aqui, ó. Então, antes, ó, o que eu havia dito? É só elevar a parte real ao quadrado e a parte imaginária ao quadrado. Olha só, do W, né, ó. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. E altero o sinal para positivo, justamente por causa da potência de I que se origina dessa multiplicação. Então, por isso que ficou positivo aqui embaixo. Igual na parte superior lá também, ó. I ao quadrado não é menos 1? Menos 1 vezes 6, a gente já entendeu que vai originar o menos 6. Menos 2 menos 6, menos 8. Menos 3i mais 4i, mais 1i ou simplesmente mais i. Embaixo, 4 mais 9, 13. Posso dividir, porque é uma fração, eu posso quebrar essa fração aqui, ó. Menos 8 trezeavos é a parte real. 1i divididos por 13 é a parte imaginária. Nossa, professor, então pode aparecer frações nos números complexos? Sim, pode aparecer frações. Porque a fração não é um número real? Então, pode muito bem aparecer fração, número decimal, número irracional. São números reais, pode aparecer. Por que a gente tem um número complexo? Porque ele é composto da parte real, que é uma fração negativa, e da parte imaginária, que como temos a unidade imaginária, nós temos também 1 divididos por 13 à frente dessa unidade imaginária. E tudo isso forma um número complexo. Então, dividir z por w, esses dois valores, origina para a gente menos 8 trezeavos mais i sobre 13. Assim que se dá uma resposta. Então, a operação mais complicada de se trabalhar com os números complexos é a divisão. Você tem que prestar atenção muito bem nesses passos aqui, ó. Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, fazer todas as distributivas, né, fazer a diferença de quadrado, só que não colocando com sinal de menos e sim de mais, porque você tem que lembrar que o i ao quadrado é menos 1, e assim vai operar até resolver. Gente, isso aqui é só com tempo e treino que vocês vão conseguir aperfeiçoar e ficar melhores e melhores cada vez mais. É só treinando, tá? Porque vai aparecer um monte de letra, um monte de operação e você pode se confundir. Então, por isso que o importante é treinar. Beleza? Essa foi a divisão dos números complexos.